Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Pode Virar, nosso podcast que se aprofunda cada dia mais nas nuances da mente humana, tentando trazer para você palavras, conceitos que ajudem você no seu dia a dia a lidar principalmente com a ansiedade. Hoje a gente está aqui com uma convidada para lá de especial. Eu recebo a psicóloga Gerlaine Moura, ela que é especialista em regulação emocional, vai estar aqui com a gente hoje trazendo grande conhecimento sobre esse tema que é a ansiedade. Bem-vinda, Gerlaine. Obrigada pelo convite. E vamos falar de ansiedade, né? Vamos ver o que a gente pode contribuir. Siga a Gerlaine nas redes sociais, @Gerlaine Moura. Siga também a comunidade do nosso projeto, Pode Virar Ansiedade em Foco. E siga também Thaís Freitas R, que esses são os canais onde você vai ficar sempre por dentro dos assuntos que a gente está abordando aqui no nosso podcast. Gerlaine, vamos lá, conta um pouquinho da sua trajetória nessa área tão importante para o desenvolvimento humano que é a psicologia. Bom, psicologia é uma área que você pode, quando você tá, né, no consultório, você tem vários caminhos, né, para você trabalhar. Eu escolhi trabalhar com regulação emocional por conta já dos meus projetos que eu já tinha, né, com mulheres, com as mães. E cada dia mais eu vejo essa necessidade, Thaís, principalmente depois da pandemia, eu vejo que aumentou muito, né, o número de transtornos mentais mesmo, de ansiedade, depressão, né, os outros transtornos que não eram tão evidentes, mas por conta da pandemia, a pandemia veio como fator desencadeante. Mas principalmente a ansiedade é o primeiro lugar. Mas você acha que foi o que contribuiu mais? O isolamento social, as pessoas se sentiram sozinhas, desenvolveram pânico? Uhum. O que você acha que aflorou mais isso? Bom, primeiro a gente fala muito isso na psicologia, né? Nós temos uma necessidade de estar em contato com os outros. Nós somos seres gregários, né? Ninguém vive sozinho. E a pandemia veio aí de uma forma súbita, nos isolando, né, do contato. Então, isso por si só já foi um agravante, digamos. Mas, como todo transtorno, Thaís, todo transtorno é multifatorial. Então, a gente não pode falar que a pandemia criou mais transtorno. Não é isso. Ela pode ter agravado para aquelas pessoas que já existia, né, já tinham uma predisposição para desenvolver um transtorno de humor, que é ou a depressão ou a ansiedade. Então, todo transtorno de humor, desculpa, todo transtorno mental, ele é multifatorial. Então, ele depende do ambiente, mas depende também dos fatores biológicos, fatores genéticos. Então, o que eu percebo é que a pandemia ela veio para desencadear para aquelas pessoas que já tinham a predisposição, né? Porque agora já sabe fazer a pergunta. Não, Vai ter nos cortes, né? sim, peraí, deixa eu abrir aqui então. Eu tava aqui esperando você concluir o raciocínio para fazer abrir outro. Então, como você descreveria uma ansiedade, um episódio, para alguém que nunca experimentou isso? Quais os sintomas que a gente pode dizer, tanto físicos quanto emocionais, mais Uhum, comuns? uhum. Bom, primeiro que a gente precisa entender para a gente começar a trabalhar uma psicoeducação, né? Entender o que que é ansiedade. Ansiedade, ela não é ruim ter ansiedade. Inclusive, a gente precisa de ter ansiedade. Então, a gente precisa entender que existe uma ansiedade saudável e uma ansiedade patológica. O que vai diferenciar, Thais, de uma de outra é a intensidade que eu estou sentindo essa ansiedade e o quanto de prejuízos sociais, né? E físicos que ela está me causando, qualidade de vida mesmo. Então, vamos lá. Desde os primórdios, lá na época da Idade da Pedra, né, onde começou a ansiedade foi lá, né, nos nossos ancestrais e nos Homo sapiens. O que que acontecia naquela época? Se a gente não tivesse um pouquinho de medo, a gente seria ali engolido por um tigre. Então a gente tinha que estar, né? Eles tiveram que desenvolver um alerta, estar atento para os predadores. Os caçadores e coletores precisariam coletar os frutos ali, cheirar, ver se não era, Veneno? exatamente, se não era veneno. Então, isso foi desenvolvendo um alerta. Né? E isso foi passando o nosso código genético até hoje. Então, veio de lá. Começou, eu falo, a ansiedade começou lá na Idade da Pedra. Então, não vamos brigar com isso. Vamos entender isso e ver o que, que é hoje, que as situações que realmente eu estou em perigo ou não. Então, hoje a gente precisa trabalhar dentro de uma
lidar com isso dentro de uma perspectiva mais realista. Nós não temos um tigre lá fora. A hora que né, a hora que a gente for embora, não tem nada lá fora. Não tem um tigre, mas tem outros tigres, outros perigos. Tem um assalto, são esses cuidados. Agora, uma pessoa que está com ansiedade patológica, ela tem medo de tudo. E ela não se coloca em situações, né? Ela se priva, ela paralisa diante da vida por conta dos excessos de medo que ela tem, dos excessos de pensamentos irrealistas que geram medo. Então, o primeiro ponto é eu entender que a ansiedade ela é protetiva, o medo é protetivo, né? A ansiedade é filha do medo, ela está a serviço da minha sobrevivência, mas eu preciso identificar se essa ansiedade, se esse medo, ele condiz com o ambiente, ele realmente é realista? Eu estou realmente em perigo? Ou é a minha mente que está me contando que eu estou em perigo? E assim, então você, baseado no que você está explicando, a gente pode dizer que ansiedade é uma palavra criada para substituir o medo? Não, a ansiedade, ela é um sentimento e medo é uma emoção, tem essa diferença. Eu não nasci com ansiedade, você não nasceu com ansiedade. Nós nascemos com a emoção medo, que é uma emoção primária. Então, existem, né, 5 emoções primárias: raiva, tristeza, medo, alegria e nojo. Essas emoções, elas nascem com a gente. Não tem opção, não vou sentir medo. Não existe essa opção. Uhum. Mas a ansiedade é filha do medo porque ela gera o quê? Uma preocupação. Então, digamos que o medo é algo que, para a gente entender e nunca mais esquecer, o medo ele é presente. Thaís, não tem como você falar assim, essa situação que está acontecendo comigo agora me dá muito medo, ou seja, um assalto, ou a possibilidade de um assalto, algo real, presente. A ansiedade, ela está ligada com o futuro. Ela é uma preocupação. A gente começa a catastrofizar uma situação que não aconteceu ainda, por conta da ansiedade. O medo não tem como se catastrofizar, porque ele está acontecendo, é real, E tá? hoje, você olhando assim, quais seriam as principais causas da ansiedade na sociedade moderna? Então, hoje o que que acontece? A gente se preocupa com coisas muito irrealistas, muitas vezes não vão acontecer nunca. Ou seja, tem pesquisas, né, as pesquisas apontam que 91% das preocupações nunca vão acontecer, ou nunca aconteceram. Então, tem pesquisa falando. Eu tenho uma. Eu morro de medo, sempre fico assim, principalmente quando chove, vem um vento mais forte. Eu moro num prédio de 32 andares. Eu sinto que meu prédio balança. Hum. Eu morro de medo do meu prédio cair. Então, aí passa na sua Aquilo cabeça, esse prédio pode cair. o tempo inteiro, meu prédio vai cair, vai acontecer alguma coisa, eu tô aqui no 16º andar, eu vou morrer. E aconteceu realmente uma tragédia de um tremor de terra, principalmente na Turquia, onde Uhum, prédios caíram, uhum, pessoas morreram. uhum. Depois daquilo, eu fiquei louca para mudar para uma casa. Olha só. Então, o que que acontece? Vou pegar seu exemplo para a gente entender como que a ansiedade leva a gente para um espaço de catastrofizar, para um espaço em que a mente começa a sabotar tanto que o seu corpo tem uma reação fisiológica, ou seja, o meu coração dispara. Isso. Você perguntou agora das reações fisiológicas, eu já vou usar esse exemplo para citar. Coração dispara, as mãos começam a suar, a gente pode começar a tremer, né? As pernas podem começar a ficar bambas. Então, cada um vai reagir de uma forma. É, o que dispara todos esses sintomas fisiológicos? O meu pensamento. Então, na mente começa tudo. E a mente, Thaís, mente pra gente. Porque você sentir esse medo, sentir essa ansiedade, ok. Agora, como que você lida com isso? Você vai racionalizar, você vai buscar fatos reais, concretos, né? Então, mas lá na Turquia, o chão tremeu, teve um terremoto e caiu. Quantos terremotos nós tivemos no Brasil, em Nenhum, Goiânia? olha isso, eu fico louca, Eu sei, preocupadíssima. mas a nossa mente mente. Então, caminhos para lidar com a ansiedade sempre é pensar sobre o que a gente pensa. A gente precisa aprender a separar o meu pensamento do que vai realmente acontecer. Do Meu pensamento é real só do um imaginário. pensamento, é só um pensamento. Eu pensei isso, ok. Aceitar, não brigar com o pensamento, não brigar com o sentimento, aliás, né? Eu tô ansiosa, sim, tô ansiosa. Por quê? Porque eu tô pensando isso, isso e isso. Ok, mas isso que eu tô pensando, qual a probabilidade de acontecer? A gente precisa trabalhar mais com probabilidades do que com possibilidades. Porque aí você vai Entendi. para o campo mais racional, porque você vai perceber que não existe essa probabilidade. Nunca teve. Não tem no Brasil. Onde teve no Brasil? Tá, então qual região que teve? Goiânia não teve. Aí, é, controlar. Na verdade, a gente
pegar esses pensamentos automáticos e identificá-los e questioná-los É, o tempo inteiro, o né? A tempo gente vê todo. muito pessoas negativas também trazendo aquele peso, aquela carga. Ai, não faz isso, que se você fizer isso, você vai cair aqui, vai morrer. As pessoas o tempo inteiro projetando coisas assim, né? Eu convivo muito com gente assim. Minha mãe, por exemplo, eu até brinco, eu falo que ela é a cavaleira do apocalipse. Ela tá o tempo todo imaginando uma tragédia que vai acontecer, me liga, fala assim, Olhando ó, para o cuidado negativo. com isso. Então, essas pessoas que têm um filtro para o negativo, a gente precisa entender uma coisa, Thaís, são pessoas muito ansiosas. Então, elas acham que pensar no negativo faz com que elas controlem que aquilo não aconteça. Isso também é uma questão do ansioso. O ansioso acha que pensar muito vai ajudá-lo a se proteger daquilo que ele tanto teme. E não vai só piorar. Porque ou vai me paralisar, ou vai me deixar uma pessoa extremamente exagerada que não me atreva a correr riscos, não me atreva a fazer Isso. nenhum enfrentamento. Não me atreva a viver, né? Porque se eu tenho medo de tudo, eu não vivo. Então, vamos pensar nesse seguinte aqui: o pensamento catastrófico, ele não está me protegendo. Eu que estou querendo achando que pensando muito, eu estou controlando o ambiente e estou protegido. Você falando de pensamento, a gente vê muito também casos de síndrome do pensamento acelerado, que é a síndrome da modernidade, né? 1000 pensamentos no segundo. Mil pensamentos, muitas responsabilidades que as pessoas assumem, isso ativa esse gatilho. Tem momentos que eu acordo de madrugada, se eu ativar a minha cabeça, acabou. É 3 horas da manhã, eu vou ter que levantar, porque eu começo a pensar e ativo e já penso o meu dia, já planejo, já projeto e estou ali naquela loucura, não consigo relaxar para voltar a dormir. Então, acontece bastante isso. Do início do sono, acordar pensando. Acordar no meio da madrugada e ativar a mente e acabou. Acordar assim, 3h30 da manhã. O que que acontece? Algumas pessoas, elas acordam, aí às vezes ou elas vão buscar uma água, ou vão ao banheiro, mas aí acaba pegando o celular. Aí acabou o caminho do inferno. Você Não, pegou eu o nem pego o celular. celular, mas a minha cabeça não para de funcionar. Eu Uhum. fecho o olho, deito assim, tô lá pensando mil coisas que Então, vai quando acontecer. acontece esses pensamentos, a gente fala os pensamentos ruminantes, né? Acelerados, e também tem os ruminantes que ficam vindo, são mais intrusivos. A gente não vai brigar com os pensamentos, a gente vai aceitar o que tá acontecendo, aceitar o que eu estou sentindo. Nossa, eu estou ansiosa, eu estou preocupada com tudo que eu tenho para fazer amanhã. Mas eu vou pensar sobre isso depois. Vou pensar sobre isso amanhã. Ou um dos caminhos, né, Thaís, é fazer esse planejamento anterior. Se eu faço um planejamento com tudo anotado, então provavelmente eu não fico preocupada em não esquecer nada, porque já está tudo anotado. Agora, Uhum. se eu não anoto, a probabilidade de ficar pensando sobre aquilo para não esquecer é maior. Tem uma técnica que a gente usa muito para lidar com a ansiedade, que é assim: aqueles pensamentos que durante o dia eles são intrusivos, eles ficam vindo na nossa mente, o que que a gente faz? Ao invés de eu ficar perdendo energia e o foco pensando naquilo, pensa um pouquinho, aí faço o que eu tenho que fazer. Aí volta de novo, pensa um pouquinho, eu faço o seguinte: eu vou pensar nisso hoje, 5 horas da tarde. Eu marco um horário todos os dias de 5 horas, que é as 5 horas que meu cérebro vai fritar. Eu uso esse termo. Coloca o cérebro para fritar só uma vez ao dia, ao invés de ficar fritando de forma intermitente, né? Um pouquinho Uhum. aqui, um pouquinho ali. Não, porque aí você não faz nenhuma coisa nem outra. Nem resolve o que tem que resolver, que é o que está te preocupando, e nem produz. Então, 5 horas da tarde ou 8 horas da noite, que eu vou estar sem nada para fazer, eu vou pensar sobre isso. Aí eu vou me preocupar, aí eu vou realmente ficar ansiosa. O que que acontece? Pelos estudos apontam que chega o horário, aquele pensamento já não tem mais. Ou se tem, ele é bem com menos intensidade, ele é menor. E aí, se for para eu pensar mesmo, então tá, vou pensar. Eu falei que eu ia pensar sobre a situação. Eu vou pensar, eu vou pensar em todas as hipóteses de resolver, eu vou solucionar esse problema. Porque tem uma coisa que a gente fica massacrando, retendo aquele pensamento intrusivo o tempo todo e a gente não resolve ele. A gente tem que pensar o seguinte: o que que é que neste problema está no meu controle? Aí eu resolvo. O que não está no meu controle, eu preciso realmente começar a me desapegar. O ansioso tem uma dificuldade de desapegar, por isso que pelo motivo que eu te falei agora há pouco, porque ele acha que pensando aquilo ele vai evitar a situação. Ele não vai, né? E não vai, porque ele não controla aquilo. Ele não controla 100% daquela preocupação dele. E de que forma você vê hoje com a tecnologia, com as redes sociais, o estresse, o trabalho, influenciando na ansiedade?
Então, as redes sociais é um ponto importante da gente falar, né? Porque ali é o estímulo, é dopamina o tempo inteiro, né? Ali é toda hora uma coisa, nada repetitivo, não tem tédio. Toda hora é um story diferente, toda hora é um feed diferente. Então, você passa ali, se você não ficar atento, você passa até horas. Isso te desfoca do presente, porque isso é uma distração. Sim. Isso tira a sua mente. Tanto é que pessoas que estão muito ansiosas, por exemplo, uma crise de pânico, às vezes ela pode usar isso como distrator, que é até um caminho ali para ela regular a ansiedade dela. Mas quem não está com, não tá com nenhuma crise de ansiedade e está usando ali, funciona mais como uma fuga, sabe, Thaís? Então as pessoas usam muito as redes sociais como fuga de olhar para o que precisa ser olhado, achando que vai diminuir. No início pode até diminuir, mas não resolve. Uhum. Pode gerar mais. Por exemplo, se é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que se compara muito com os outros, né? Que aí também já tem uma baixa autoestima, vai piorar. Porque eu vou achar que a grama do vizinho sempre é mais verde, que a vida das pessoas realmente é aquilo tudo que eu vejo ali, né, no Instagram. E eu acreditar naquilo, a pessoa se não tiver, não só um pouco de maturidade, mas se deixa levar. Até pessoas mais maduras se deixam levar. Poxa, minha vida tá tão ruim, né? E eu fico vendo essas fotos É. e isso tá tudo maravilhoso. Isso aumenta a ansiedade, porque te leva para um contexto de preocupação em que a sua vida tá muito ruim, o que você vai fazer para melhorar? O que você vai fazer para ficar nesse nível aqui? Pelo menos um pouco igual isso aqui. Então, acho que tem que ter um pouco de discernimento e separação, né? De ver o que é o real, o que não é real. As pessoas postam realmente só o que elas querem. Ninguém posta sofrimento. Ninguém posta nada sem filtro também, né? E Tá para todo mundo começar, bonito. Aí você olha e fala assim: eu quero ficar bonito também daquele jeito. Não dá, não dá. É uma busca incessante por algo que não existe. exatamente, exatamente. Então a gente precisa entender que as pessoas, que nós usamos sim um filtro ali, mas que a vida não dá para você viver uma vida com filtro o tempo todo. Que é uma escolha, mas que aquilo não é real. Aquela pele não é real, gente. Aquela pele ali é a pele de bebê. Eu brinco com meus pacientes, às vezes eu faço stories, né? Falando um pouquinho dos temas do consultório e tal, dos meus projetos. E aí eu já brinquei falando que se quiser me ver normal, sem filtro, vem aqui no consultório. Porque aqui ninguém, eu não vou, ninguém vai ousar me ver normal, né? Tem que ver lindo, porque é uma opção. Então, por que não? Mas as pessoas têm que ter esse discernimento. Aquilo ali não é real, gente. Totalmente diferente. Aí se for no consultório, fala, gente, mas você é muito diferente dos stories. Sim. Você falou de dois tipos de ansiedade, né? A natural, digamos assim, a que vem com a gente, e aquela mais forte, que a gente pode dizer que seria patológica. De que Já é um maneira, transtorno, né? de que maneira a gente conseguiria distinguir uma da outra e como não deixar, talvez, uma normal evoluir para uma patológica? Tem como? Então, como eu disse agorinha, todo transtorno ele é multifatorial. Então, se existe uma pessoa, se existe na família transtorno chama TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Se existe esse transtorno na família, às vezes não é nem diagnosticado. Às vezes a gente sabe que tem, mas a pessoa nunca tratou. Então, a probabilidade que eu venha a desenvolver, que meu filho venha a desenvolver é maior, né? É, sempre a gente precisa entender que a ansiedade de uma normalidade, dentro do que é comum, ela não vai te trazer tantos prejuízos, Thaís. Ela não vai te paralisar, ela vai te dar uma ansiedade, mas você vai conseguir fazer aquele enfrentamento. Por exemplo, daqui a gente está aqui fazendo, né, hoje um podcast falando de ansiedade. Se fosse uma pessoa que tivesse o transtorno de ansiedade generalizada, ela sofreria muito para chegar até aqui e provavelmente ela nem chegaria. Por quê? Porque ela teria tremores, ela teria pensamentos catastróficos. Ah, vai fazer uma pergunta, né? Digamos que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado. Vai fazer uma pergunta que eu não sei. Ah, eu vou me expor. Então, todos esses pensamentos automáticos, eu vou me sentir envergonhado, vou me sentir humilhado. Todos esses pensamentos automáticos fariam com que eu desistisse do convite. Então, os prejuízos sociais, a qualidade de vida da pessoa fica muito comprometida. Fora as crises de ansiedade que ela tem. Ao acordar, dormindo, acorda de repente com o coração disparado, com sensação que vai enlouquecer, com sensação de morte, vou morrer, sabe? As mãos suadas, tem vários sintomas de crise de ansiedade que realmente as pessoas sentem aquilo no corpo e imaginam que estão, né? Que está enlouquecendo, que está morrendo. Agora, essa é a ansiedade patológica. A ansiedade natural, saudável, é aquela que me faz me preparar para vir aqui. O que eu vou falar? Né? O horário que eu tenho que estar. A gente tem uma ansiedade antecipatória gostosa. É igual aquela ansiedade de viajar.
não te impede de viajar, mas uma ansiedade, uma crise de pânico, uma fobia te impede de entrar no avião, porque você acha que o avião vai cair. No elevador, tem muita gente que Exatamente. não anda de elevador. Eu Exatamente. conheço várias. E tem gente que, assim, entra no elevador deu uma mexidinha, já começa a entrar em pânico. Meu Deus, se o elevador Isso. parar. É porque quando a gente fala em ansiedade, a gente acha que é só essa ansiedade normal. Mas dentro do DSM, né, é um livro que classifica os transtornos mentais, a ansiedade, existem vários tipos de ansiedade. Essa de fobia, fobia de aranha, fobia de elevador, fobia de avião. Tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Tem o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, depois que você passa por uma situação muito traumática. Tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, existem vários transtornos relacionados à ansiedade. Essa que nós estamos falando aqui é a mais leiga, né? A mais que a gente conhece por aí. Você tá falando, eu tô me sentindo uma transtornada. Tenho tudo aqui um Eu vou pouquinho. enumerar alguns casos pessoais aqui, você vai me dizendo onde eles se encaixam. Por exemplo, eu tenho pavor de lagartixa. Não sei te explicar. É lagartixa, se eu ver ela ali no teto, eu não consigo, eu fico paralisada, eu não consigo entrar ou sair do ambiente. Por isso, porque lá na infância uma lagartixa caiu e ficou grudada no meu braço. Então, assim, eu não consigo dormir numa casa que eu tenha visto uma lagartixa. Eu vou achar que ela vai me perseguir e vai estar lá no meu corpo. Isso é o quê? Isso a gente podia falar de traços de fobia, mas assim, ela não chega a te prejudicar. Não Prejudica prejudica, eu não durmo nunca no lugar se tiver uma lagartixa. se você tiver com sono, você dorme. Durmo não, vou pra dentro do Para a carro. gente trabalhar, para a gente realmente tratar uma fobia, esse é a decisão, é a escolha de quanto do prejuízo está me causando. Eu moro numa casa e numa casa tem muita lagartixa, então eu preciso trabalhar isso. Contrata um monte de sapo, joga lá pra comer as lagartixas. Não, vai fazer um tratamento psicoterápico. Vai entender de onde veio e fazer que a gente fala de dessensibilização, que é você começar a ter contato com aquilo, porque tudo que eu temo, eu só resolvo enfrentando, não é fugindo. Então, eu vou precisar, de repente, ver lagartixa. Eu não consigo ver, eu vou começar dessensibilizando devagar. Eu vou ver através de uma foto, vou ver até chegar ao ponto de pegar. Você já viu aquelas que parece brinquedo que criança gosta De de borracha. borracha? Até chegar ao ponto de pegar aquilo. Então, assim, a gente vai se acostumando com o estímulo estressor. Tá, outro caso, número 2. Por exemplo, eu tive um estresse emocional muito grande depois que meu pai faleceu. O estresse tão grande com a perda dele que eu não consigo mais lembrar assim de senha, senha de banco, senha de e-mail, senha de Durante o. em qualquer momento da minha Até vida. hoje, eu Eu não consigo preciso lembrar? ter tudo anotado. Buguei, sabe quando assim, Uhum. no ato, no momento do susto da perda, eu esqueci todas. Eu tive que ir atrás de recuperar de diversas maneiras. E hoje, para conseguir lidar com as coisas, eu preciso ter anotado porque eu não consigo lembrar. Mas aonde foi essa associação Não sei de onde de veio isso. você achar que foi a morte Não, com porque foi a isso? partir dali, foi o ponto, foi o start. Uhum. Foi no dia seguinte eu precisei resolver situações e não conseguia, não tinha Deu um, acesso. um bu- Deu um branco. bugou. Aham. Quando a gente tem situações fortes, igual essas, perdas grandes, assim, na perda de um ente querido, uma pessoa tão próxima, pode acontecer, sim. Não tem nada assim. É porque é muito complexo, tá? Eles não tem, assim, uma receita, isso gera isso. Mas como você está dizendo que a partir disso você traz esse evento como um fator que desencadeou você ter mais esquecimento, pode sim ter sido algo, uma notícia, né? Que você recebeu a notícia, né? Foi uma notícia trágica, não foi uma morte, uma morte Foi de de repentina. repente, repentina, isso é a Uhum. palavra. Foi uma morte repentina, então você não estava esperando, você não Sim, estava se preparando por aquilo. Então você foi pego no susto. sim. Então, pode ter correlação assim, de dar um branco. Por conta de todo o estresse, a gente falaria até de um pouquinho, talvez até de esses traços de TEPT, de estresse pós-traumático, que fica, que dá um branco mesmo, a gente não consegue se lembrar. Porque é um nível de medo, de ansiedade, de desamparo, na verdade, né, que você sentiu. Porque quando a gente perde um pai e uma mãe, em qualquer idade, a gente se sente extremamente desamparado. Extremamente. Pode sim, pode ter uma relação. Outro episódio. Esse também é recente. Eu acho que também isso abala muitas pessoas, né? E as pessoas às vezes não têm vergonha de expressar.
eu terminei um relacionamento afetivo de uma maneira que para mim também foi meio trágica, foi repentina, foi Uhum. Não sem estava esperando. não estava esperando e eu não consegui resolver aquilo muito bem. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu te ligava 24 horas por dia para falar sobre o assunto. Mas ficou grave pra mim, porque eu não conseguia comer e a respiração era tipo daqui pra cima, sabe? Então, Aquele, olha as aquela reações angústia, fisiológicas, aquela angústia. angústia gigantesca. Fiquei um bom tempo mergulhada nesse luto sem saber como sair dali. Até que chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu vou morrer aqui, eu preciso reagir, né? Isso é o quê? Então, é um nível de ansiedade, mas toda perda, né? Todo assim, porque é um luto. O fim É, de um relacionamento é também um luto, não é só perder alguém que morreu mesmo, eu nunca mais vou ver. E o que que acontece? Às vezes a morte, talvez, dependendo da morte, né? Dependendo da pessoa que você perde, é até mais fácil você aceitar um pouco, porque aquilo que parece que não dependeu de você foi algo que veio e tirou, assim, a vida, sim. do que algo que aconteceu e a gente não tem uma explicação do que aconteceu. É, Então, eu fiquei o o tempo luto todo da pessoa procurando essa viva que eu falo, explicação. é matar uma pessoa que ainda continua viva, ou seja, matar um relacionamento e essa pessoa continua ainda, muitas vezes é muito mais difícil. É uma dor muito profunda. É um luto mesmo. As pessoas não entendem, não sabem nomear isso, às vezes. Sente, mas não sabe nomear. E eu tô aqui para nomear, para que fique assim, um pouco mais didático. É uma morte interna que a gente está vivendo. É aquilo assim que não morreu, tá aqui ainda, tá no mesmo plano que eu, mas não tá comigo mais. E quando não tem uma explicação, aí complica muito mais. Porque o nosso cérebro precisa de uma história Sim, para fechar. Então, o meu pai infartou. Então, uma história que eu não tinha controle sobre isso. sim, Veio, era a hora dele. A gente conta as histórias, né? Era a hora dele, Deus quis, sei lá. A gente conta uma história para a gente aceitar aquilo. Aí, sim. quando tem um rompimento, que se for um rompimento repentino também, e qual que é a história? Então, o cérebro busca um significado sempre das coisas. Sempre. Nossa, eu fiquei enlouquecida, Quanto buscando, menos tentando entender. significado, mais ansiedade. Mais ansiedade. E foi difícil, mas terapia, né, amigos, rede de apoio foi essencial nesse processo. Nesse processo é interessante você trazer, porque todo mundo vive isso, né, Thaís? As Todo pessoas mundo não têm vive coragem de falar, isso. mas todo mundo vive, uma hora ou outra vive isso, né? E o importante é vivenciar, nomear o que a gente sente mesmo, falar muitas vezes para a gente, é um discurso terapêutico, a gente vai se ouvindo. Por mais que seja um discurso que não seja com terapeuta, mas até com um amigo ali, você está falando, você fala tanto aquilo, que cada hora que eu falo, eu tenho um insight, eu tenho uma memória, até Exatamente. esgotar. Até esgotar. E é através da fala que a gente vai ressignificando isso, já que não teve um fechamento. Às vezes, Uhum. muitos relacionamentos não têm um fechamento. E isso é péssimo. Muitas pessoas simplesmente somem. Né? O que mais acontece Péssimo. hoje termina pelo WhatsApp. Ou nem termina, simplesmente some, bloqueio. E aí fica aquele vácuo Vazio. ali, fica aquele Uhum. vazio. Então, para ressignificar, só que não é sempre que a gente vai conseguir ressignificar. Então, quando a gente não consegue, como que a gente lida com essa ansiedade? Entendendo que é o meu excesso, às vezes, de controle que me possibilita ficar nessa angústia há muito tempo. Então, eu preciso aprender e falar, viver o máximo possível daquilo ali no sentido de um processo terapêutico e me desapegar de que eu vou ter que eu me dar uma história daquele assunto, porque eu não tive um fechamento. Eu Sim. não tenho um controle do outro. Mas o que mais angustia é quando a gente tem uma personalidade, às vezes, mais controladora, é mais difícil de resolver. É muito mais difícil. É, sem sombra de dúvidas. Mas assim, quais são os tratamentos mais eficazes que a gente tem disponíveis hoje para a ansiedade, né, digamos assim, e como essa terapia comportamental, a gente A pode TCC. dizer, pode ajudar, né? Sim, hoje como que a gente lida com quem tem transtorno de ansiedade? Qual que é o tratamento, né? O tratamento para quem tem o transtorno TAG é realmente a medicação psiquiátrica, não tem como não entrar com a medicação. Por quê? Porque os pensamentos eles são acelerados, é ruminante, as pessoas começam a ter muita perda, né, de qualidade de vida e perda produtiva mesmo, não consegue trabalhar. O Brasil é um país extremamente ansioso. Só para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui da ansiedade, que a gente fala, né, o Brasil é o país da alegria, mas o país da alegria não só, vírgula. O Brasil é um país de ansiedade. Ele é um dos países mais ansiogênicos do mundo. Tem várias pesquisas a partir de 2017, Thaís, falando que
com várias medidas governamentais, públicas, alguns países conseguiram reduzir. E o Brasil só aumenta, Aqui não tem política pública voltada para né? isso. Esse é um assunto ótimo da gente suscitar aqui para ver se chama a atenção das autoridades para despertar, porque a gente vê hoje tantos problemas educacionais e que está relacionado também a problemas mentais que a gente Uhum. não tem O políticas Brasil públicas. não tem um olhar para os transtornos mentais. Ainda há muito estereótipo, que isso é coisa de doido, né? E a gente está falando aqui de sentimentos e emoções que é natural do ser humano, a gente não é um robô, então não tem por que ter esse estereótipo. Eu acabei de falar que nós temos 5 emoções primárias, nós nascemos com essas emoções primárias, então sentir não é uma opção, né? Então, por que que tem tanto estereótipo? Primeiro porque falta muita educação mesmo, né? Nós somos um país subdesenvolvido. Mas o que mais me chocou foi isso, que não é mais um país da alegria, é um país de ansiosos. Depois da pandemia, isso piorou consideravelmente. Tem pesquisas aí, que daqui a pouquinho a gente vai ter mais acesso a isso, de como que isso tem reverberado mesmo na saúde. Não só emocional, mas o emocional vai para o físico, tá? As pessoas param, às vezes, de trabalhar, tem crise de ansiedade, não conseguem produzir. Então, tem burnout, as pessoas em excesso de trabalho, né? Começa a desenvolver um processo depressivo. O que muita gente não sabe é que se uma ansiedade não for cuidada, não for tratada, ela tem probabilidade de desenvolver uma depressão. Por quê? Porque quando, vou falar de uma forma mais assim, neurocientífica, o nosso cérebro, quando a gente está em alerta, lembra que eu falei que a ansiedade e medo é protetivo, porque nos colocam em alerta para nos defender, para nos Sim, proteger? Ok. Só que quando você fica em alerta demais, aí já não está tão protetivo assim, já está prejudicando, sim. tá? Quando você fica muito ansiosa, muito alerta, o seu cérebro começa a colocar na sua corrente sanguínea mais hormônios do estresse, mais cortisol. Com o tempo, esse excesso de cortisol, ele cria uma anedonia, que a gente chama. Ou seja, você começa a não ter mais prazer em algumas atividades que antes te davam prazer. O excesso desse cortisol, ele causa em nós uma falta de prazer. Ou seja, o que é a falta de prazer? Está relacionado com depressão. Então, a gente começa a ficar desanimado. Isso tudo com a ansiedade. E nesse ponto é muito importante a gente trazer e à tona e buscar entre os tratamentos alternativos complementares à psicoterapia seria então atividade física e uma Excelente. alimentação equilibrada. Isso Excelente, não tem ajudaria nesse como. cortisol. Não tem como fazer tratamento de ansiedade se a pessoa não estiver fazendo atividade física, se a pessoa não estiver se alimentando bem, se ela tiver o transtorno, precisa estar medicada com psiquiatra, acompanhamento psiquiátrico mesmo, né? Com a medicação, com a dosagem correta e com o tratamento psicoterápico, com o psicólogo, para quê? Para ele aprender, que aí entra a minha abordagem, a terapia cognitivo comportamental, aprender a pensar no que pensa, aprender a racionalizar, aprender a entender que o pensamento é só um pensamento, que isso não vai acontecer. Não é porque eu penso que vai acontecer, então eu vou pensar que eu vou ganhar na loteria amanhã. Eu Eu vou ganhar? quero. Eu também. E por que que a gente tem um filtro só para o negativo? Por que que a gente acha que focar no negativo e isso vai acontecer? Por que que se eu focar no positivo, não, mas eu não vou ganhar. Não, mas eu não vou ganhar. E por que que não, vou focar nisso aqui, nessa coisa ruim, e isso vai acontecer? Porque desde os primórdios dos tempos, a gente tem um olhar, digamos, nós temos um olhar mais para o negativo como uma forma de nos proteger. A gente faz isso como mecanismo de sobrevivência. Então, a gente precisa Uhum. lembrar disso, Thaís. Quando os pensamentos estiverem muito negativos, muito catastróficos, eu preciso respirar, me acalmar e falar: opa, peraí, eu estou no meu mecanismo de sobrevivência, isso é ancestral. Vamos pensar, racionalizar aqui. Isso que eu estou pensando que vai acontecer, qual é a chance disso acontecer? Qual que é a probabilidade? Aí eu vou percebendo, vou me racionalizando e vou percebendo que os fatos, né, que eu vou encontrar, eles vão contestar esse pensamento sabotador, que é o do medo. Você está falando de pensamento, você acredita que a prática da meditação, daquela atenção plena, que é o mindfulness, que Uhum. está tão em alta agora, Maravilhoso. são perfeitos assim nesse São. controle paralelo também da Sim, ansiedade? sim. Porque a TCC a gente trabalha da seguinte forma: a gente trabalha na parte cognitiva, que é a gente racionalizando, identificando os pensamentos automáticos e contestando esses pensamentos, mas a gente trabalha com a questão corporal também, porque a respiração, ela oxigena o nosso cérebro, tá? Isso, quando eu respiro,
eu vou lá no meu córtex frontal, essa parte aqui na frente, né? E oxigeno. E essa parte frontal do nosso cérebro é a parte do nosso discernimento, é a parte nossa racional. Então, é como se eu estivesse ativando aqui para racionalizar, para ficar no presente aqui e agora, ou seja, eu não estou em perigo. E eu vou desligando aqui a parte de trás do meu cérebro, que é a amígdala, que é a parte da sua sobrevivência, que é a parte que deixa que a gente fique em alerta. Que se chega um assaltante ali, você não tem tempo de pensar se eu vou, o que que eu vou fazer. Simplesmente eu levo um susto. E aí eu já fico, é o perigo, né? Eu me identifico, eu identifico na hora que eu estou em perigo. É a amígdala que faz isso. Mas eu preciso me acalmar, oxigenar meu cérebro. E como que eu faço isso? Com a respiração. A atenção plena, o mindfulness, ele ajuda a gente a prestar atenção no que está acontecendo aqui e agora. Então, quando você está caminhando no parque, e se você estiver observando só as folhas, andando, não vou prestar atenção só no verde, você está fazendo mindfulness. Então, tanto que é diferente um pouquinho, né, a meditação do mindfulness. A meditação, ela te coloca mais atento ali e parado, né? E você ficar ali tentando não pensar em nada. Tentando se libertar ali dos pensamentos ruminantes, dos intrusivos. O mindfulness não. O mindfulness você acessa, aceita tudo que está vindo, mas não se fixa nele. E você pode estar caminhando, fazendo mindfulness. Você pode olhar para um chama de uma vela que você está fazendo mindfulness. O mindfulness é você trazer a sua atenção, foco atencional para uma coisa. Hiperfoco. Hiperfoco. E respirar. E respirar. E isso melhora muito a ansiedade. Então, a gente precisa esses exercícios de respiração, porque a respiração diafragmática é a respiração correta. Tem vários vídeos no YouTube ensinando. É a respiração que acalma, que faz com que meus batimentos cardíacos voltem ao normal, vão se equilibrando. Muito bem. Eu queria saber também qual que é a importância hoje da rede de suporte, de uma rede de apoio que envolve familiares, amigos, pessoas próximas, para ajudar uma Uhum. pessoa que está sendo ali identificada por um processo de ansiedade, que está precisando ser medicada, porque às vezes a pessoa não fala, ela trava, ela tem crise no trabalho e ela não consegue buscar um tratamento, ela se fecha para aquilo, né? Porque tem Uhum, muita gente uhum. que tem vergonha de assumir baseado nos tabus que a gente vê Exato. hoje na sociedade. Eu acho que o primeiro ponto importante é a família que pode contribuir muito, é não criticar, né? Porque às vezes Não falar que é a frescura. crueldade começa em casa, né? Nos mais próximos ali, às É. vezes da família, às vezes dos amigos íntimos, de falar que uma depressão é frescura, uma ansiedade é frescura, que, né, vai lavar uma pia de louça ali que passa, isso vai passar. E não é bem assim, nem sempre passa. É. O ideal é você ouvir a pessoa, perguntar quanto tempo está acontecendo, quais são os sintomas que o seu corpo tem, você já prestou atenção no seu corpo, como que ele reage, quais são os pensamentos que você tem tido, né? O que você está deixando de fazer por conta dessa ansiedade, desse medo. E se a pessoa vai tomando ali consciência e recebendo esse acolhimento, Thaís, ela se sente mais fortalecida de buscar um tratamento. E Sim. por que não nós, amigos, né, família, falar, olha, procura uma ajuda. Isso, né, você está sentindo, eu já senti isso alguma vez, ou uma pessoa do meu trabalho já sentiu. É natural, às vezes, sentir, ficar calado, mas não fique, não sofra sozinho, busque ajuda. Grande parte das pessoas ficam sofrendo calado. Não faça isso, busque ajuda. Busque um psicoterapeuta, busque um psiquiatra para tomar uma medicação, né, se for necessário. Faça atividade física. Então, acho que tentar fazer a pessoa solucionar aquele problema é muito mais útil e compassivo do que criticar. A empatia é tudo, né, gente? Nem todo mundo é como você aí, forte, resistente, que não se abala com as coisas. A gente olha ao nosso redor, tem gente sofrendo bastante. Sim. Então, você dá esse apoio, não falar que é frescura, principalmente, já ajuda muito, né? Porque é muito dolorido você ser invalidado, Thaís. Invalidado é falar o que você sente não é real, ou o que você sente você não tem permissão de sentir. Porque afinal você tem tudo. Como é que É, você está por que que você sentindo tá isso? assim se você tem tudo, sua vida Exato. é maravilhosa? Piora bastante. É. Olha, essa fala e essa falta de acolhimento mesmo, falta de empatia mesmo, de se colocar, né, no lugar do outro. Eu acho que a grande questão é, é trazer um foco na solução do problema e não no porquê que está acontecendo isso, você tem tudo, mas dê direito à pessoa sentir o que quer que seja. É. Em sua opinião, assim, como é que surgiu, a história da ansiedade, né, e quais os mitos e equívocos maiores que você vê também hoje em dia?
Bom, primeiro, o estudo das emoções partiu de Darwin, né? Darwin foi o precursor nisso. Ele começou, é bem interessante o fato, assim, de como que ele observou a questão das emoções, como que ele criou essa teoria, né? Como todo inglês, ele tem tinha, né? Cachorros de caça, Thaís. Então, ele começou a observar que os cachorros dele, né? Apresentava ali, eles apresentavam, os cachorros, as mesmas emoções que os filhos. Tipo, o cachorro ficava triste, ele falava, poxa, parece que meu filho também faz essa expressão facial de tristeza, tem essa expressão facial. O meu cachorro fica alegrinho, abana o rabinho, e meu filho também tem essa emoção, alegria. Então, ele foi observando que as 5 emoções primárias, que são o medo, a tristeza, a raiva, a alegria e o nojo, eram presentes, né? Então, ele entendeu que as emoções são filogeneticamente transmitidas, então não tem opção de não sentir. Então, um dos processos principais da gente se regular emocionalmente, eu falo muito isso, é eu entender que o que eu sinto é natural e que todo mundo sente. Eu não posso brigar com o meu medo, eu não posso brigar com a minha raiva. Todas essas emoções têm uma função e a função é protetiva, é de sobrevivência. O medo é mais protetivo, mas a raiva tem uma função de estabelecer limites. Se você sente raiva, é porque provavelmente você está se sentindo abusada ou injustiçada em alguma situação. Então, se você não sentir raiva, você não coloca limite. Então, ela é bem-vinda. Sim. O medo, se eu não sentir medo, eu não me protejo, eu não me coloco em proteção. Né? É um mecanismo mesmo de sobrevivência, de você se colocar em proteção ali. A Sim. tristeza tem uma função, que é você se transformar, você mudar, você evoluir. É a hora que chega na vida e fala, poxa, não tá bom, né, nisso, então tem que mudar. Então, ela te convida a olhar de um prisma de mudança. Então, quando ele observou essas emoções e a gente pode entender que isso nasce com a gente, primeiro ponto de você aceitar isso, você já está se regulando emocionalmente. Por quê? Porque você não precisa brigar com o que você sente. Sim. Você não precisa brigar com a sua ansiedade, você precisa entender quais são os fatores que desencadeiam a sua ansiedade, quais são os pensamentos que mais sabotam a sua qualidade de vida, e você ir racionalizando, buscando contestar isso, buscando entender que, poxa, isso é só um pensamento, isso não é real. Tem um filósofo estoico que chama Epíteto, que a base do pensamento dele é o que construiu a psicologia, a terapia cognitivo-comportamental, né, a TCC, que é assim, que ele fala que o que perturba os homens não são os fatos em si, não é a situação, não são as coisas, mas a opinião que os homens têm diante das coisas, a interpretação que eu faço do evento em si que me perturba. Então, assim, eu acho muito interessante isso, porque isso me leva para um espaço em que tudo é interpretação, Thaís. Então, se tudo é uma interpretação, você vai ter uma, eu vou ter outra. Sim. Então, não é um fato. Então, eu preciso sempre duvidar do meu pensamento. Eu preciso realmente pensar, será? É uma pergunta que eu faço muito no consultório. Se não for isso que você está pensando, o que pode ser? É a gente se colocar em outras perspectivas. Colocar aquela situação de várias perspectivas. Se não for isso que eu estou pensando, o que pode ser? Se o meu melhor amigo estivesse passando por isso, o que eu diria para ele? Porque o que eu digo para um amigo, às vezes, é tão acolhedor e eu não digo para mim. A gente não se acolhe, a Se gente se você, julga, se você estiver super ansiosa com alguma coisa, pensa assim, minha melhor amiga está passando por isso, o que eu falaria para ela? Falar assim, olha, isso que você está pensando, qual que é a probabilidade de acontecer? Isso não vai acontecer, amiga. Qual que é a chance disso acontecer? Eu Não, falei mas... isso para você já várias vezes. Vou trocar. O jogo pode virar, nesse momento virou. Eu agora vou entregar a psicóloga e ela já teve, sim, vários episódios de ansiedade compartilhados. Claro, eu sou um ser humano. Às vezes as pessoas, gente, mas psicólogo tem ansiedade? Claro que tem. Eu acabei de falar que ansiedade é natural. E de vez em quando começa a beirar uma patologia assim, a gente, opa! Dentista tem cárie, gente. Psicólogo também tem ansiedade. Conta, revele, abra seu coração dos seus episódios de ansiedade, sem revelar nomes, genericamente, explique-se. Então, o que me dá muita ansiedade, por exemplo? Algo novo sempre me dá muita ansiedade.
né, de querer controlar a situação. Então, quando eu falo de controle aqui, porque eu tenho características de uma pessoa controladora, que é algo que a gente luta, né? Eu luto muito Sim. com isso. Porque o controle, ele tem uma relação direta com a ansiedade. Aquilo que que eu não controlo, que nós não controlamos, a gente acha que vai dar errado justamente porque eu não tenho controle, eu não tenho garantias que vai dar certo. Então, Uhum. um aprendizado para mim, tá aí sempre tem sido confiar na vida. Eu tenho uma técnica que agora eu vou explicar com mais detalhes, que é assim. É uma técnica que eu aprendi, né, na psicologia, que são 3 terços. E eu levo isso para minha vida. Tudo na vida tem 3 terços. E que 1 terço eu tenho controle, 1 terço o outro tem controle, ou seja, é controle do outro, e 1 terço é da vida. Então, se eu quiser controlar esses 3 terços, como por várias vezes na minha vida eu quis, é o caminho do inferno. Não vai. É o caminho do sofrimento, né? Então não tem como. O que eu preciso focar para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter saúde mental, a gente precisa focar no meu 1 terço, no seu 1 terço, no nosso 1 terço, e fazer o melhor dentro desse 1 terço. Aí eu faço tudo que é possível, faço o meu melhor possível aqui. O resto eu entrego, o resto eu me desapego. E isso dá uma paz gigantesca. Se eu tiver feito o meu melhor no meu 1 terço, me dá muita paz. Agora, se eu não fizer nada, eu vou me sentir ocupada, né? E vou achar que sempre deveria ter feito algo e não foi feito naquela época. Digamos que é algo do passado. Então, ou eu tenho que fazer agora, porque eu posso me arrepender. Eu tenho que fazer agora para eu entregar o restante que eu não controlo. Mas isso é muita maturidade, né? Você falando aí, isso foi um aprendizado que eu tive também, do final do ano para cá, de saber enxergar isso. Saber enxergar o meu terço, o que eu fiz de possibilidade de entrega ali e abandonar o resto e respirar fundo Isso, e viver. isso. E virar a página. E virar a página. Foi feito tudo que foi possível. Sim. E eu não controlo o outro, eu não controlo o movimento da vida, né? Porque tem algo que é muito maior que nós também. Então, se a gente tem um pouco de espiritualidade também, eu acho que ajuda muito de entender que tem algo a sendo arquitetado, assim, que nada é por acaso e que talvez tinha que passar, tinha que Sim, acontecer, lógico. né? O que me ajuda muito é esse foco num terço. Isso eu acho que é bem legal. Conte-me mais sobre sua vida, doutora Gerlaine Moura. Seus episódios de ansiedade. Você teve muitos também, porque e relacionados também a fim de relacionamento, que não é uma coisa simples de Sim, lidar. sim, sim. Porque é um luto, né? Então, quando a gente passa por um processo de divórcio, a gente precisa ter um tempo ali de ressignificar, de entender, de fazer, de assumir, né, Thaís? Um dos processos mais difíceis é assumir que acabou. Demora muito tempo para assumir que acabou. Porque as pessoas ficam assim lutando, fazendo de tudo para resgatar, e aí às vezes não tem mais uma salvação, digamos, não tem mais um resgate, e aí quando você entende que acabou. Então, passar por esse processo não é fácil, porque gera muita ansiedade, É. porque é o novo, e agora como que vai ser? Né? Se é um casamento, um relacionamento de muito tempo, como que é estar sem essa pessoa? Como que vai ser? Então, a ansiedade vem no sentido de não ter controle nenhum do que vai ser a partir de agora. Sim. E gera muita angústia, muita ansiedade, sim, porque é o novo começando. Então, eu gosto sempre de pensar assim, de trabalhar da seguinte forma, para diminuir um pouco a nossa ansiedade em relação ao fim de relacionamento, tudo que termina também começa. Tudo que termina começa. Todo fim também é um início. É. Então, a gente precisa fazer um fechamento, né? Um luto, colocar um significado no que foi e seguir. E seguir com a confiança de que você tem os recursos necessários para o novo, que a vida vai ser um pouco diferente agora, mas a gente se adapta a tudo. O nosso cérebro, ele é muito, ele se ajusta com muita facilidade, ele se adapta assim com muita facilidade. Quando, obviamente, a gente tem esse pensamento de que as coisas que estão no meu controle, eu controlo, e as coisas que não estão no meu controle, eu não controlo. Agora, se eu me apegar ao sofrimento, eu vou demorar a me adaptar. Aí, com certeza, eu vou ficar segurando ali por mais tempo. E me conta aqui, como é que uma pessoa que guarda tudo para si e não consegue abrir com muita facilidade pode lidar com a ansiedade? Bom, ela vai sofrer muito mais. Porque, primeiro, ela não vai buscar ajuda fácil. E, segundo, se ela não tiver esse domínio de saber nomear o que ela sente,
realmente é um caminho tortuoso. Então, o que que eu indico, né? O que que eu sugiro para vocês aí que têm a mania de guardar tudo que sente, né? Não falar de jeito. Os homens fazem muito isso, né, Thaís? A gente é muito mais É, expressivo é. emocionalmente do que os homens. Os homens sofrem muito. Porque socialmente falando, não é dado permissão, parece, né? Então, Homem não assim, pode não chorar, pode isso vem lá de chorar. trás. Homem tem que ser forte o tempo todo. Homem não pode ficar falando o que sente. Isso é mimimi, isso é fraqueza. Tem um conceito, tem uma crença social de que sentir é estar vulnerável. Olha que loucura. Sendo que eu acabei de dizer aqui que nós temos emoções primárias, nascemos com o potencial de sentir, não existe a possibilidade de não sentir. Então fica incongruente, né? A gente acha que a gente é meio louco, né? Porque, olha só, foi me dito socialmente que eu não posso sentir, mas eu sinto, então eu sou fraco. O que é isso? Então, a gente o homem vai guardando essas emoções dentro de um casulozinho e vão sofrendo muito. Tanto que eu não vou afirmar que isso, porque eu assim, eu não vi pesquisa sobre isso ainda, assim, dessa correlação. Mas grande parte dos suicídios no Brasil é masculino. É nas regiões sul, mais Mais especificamente Rio frias? Grande do Sul e Santa Catarina. Não sei te dizer assim com propriedade, se é por conta do clima, não. Mas talvez a cultura, né? Cultura Ali é mais. bem rígido. Então, mas fato é isso. É mais homem que cometem suicídio do que mulher. Podemos supor que tem uma questão aí de sofrer sozinho? Pode ser. Então, para quem é mais fechado, então agora eu vou falar para o homem e para a mulher, que tem mais dificuldade de falar do que sente, comece então pelo menos, se não for possível, né, buscar uma ajuda, que o ideal seria buscar ajuda psicoterápica para conseguir lidar com esses sentimentos, pelo menos com um profissional. Mas se você quiser começar a fazer isso sozinho, comece aceitando o que sente sem preconceito, sem julgamento. O que eu sinto é fraqueza. Não, eu sinto. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Isso que eu sinto, com certeza, todo mundo sente, só ninguém fala. Então, nomear o que sente é fundamental. É o primeiro passo da regulação emocional. Nomear o que eu sinto. Estou com medo, estou ansioso. E o segundo passo é prestar atenção no corpo, como que isso está reverberando aqui dentro, como que isso movimenta aqui dentro. Olha, toda vez que eu fico ansioso, toda vez que eu fico com medo, toda vez que eu fico chateado, irritado, eu sinto isso no meu corpo. É normal se sentir sufocado e Sim. desinteressado por alguém que está próximo de você quando você está tendo esse momento de ansiedade? Como assim? Isso não é reação fisiológica. Não, você se sente agoniado, sufocado, aí você olha e fala assim: meu Deus, não quero nem conversar. Sim, eu tô tão ansiosa, tão angustiada, tão triste ou com tanta raiva que eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém. Uhum. Sim, eu quero me afastar. E a gente faz o quê? Se isola. E naquele momento talvez seja isso que eu preciso. Tá tudo bem. Porque tudo é assim, não tem é isso ou aquilo, é a quantidade do que eu estou fazendo, se está em excesso, que pode trazer prejuízo. Digamos que agora eu quero só me isolar, então não está legal. Então vai ter prejuízo. Então não tem qualidade de vida, porque ninguém vive sozinho, ninguém se isola do nada e não é natural o ser humano se isolar, porque eu acabei, né, eu disse no início do podcast que nós seres humanos somos gregários, então é natural a gente querer estar com outras pessoas. Mas uma hora ou outra eu precisar ficar sozinho, isso é uma necessidade. É legal, sim, a gente ficar mais introspectivo, ficar com a gente mesmo. Para quem tem dificuldade de falar o que sente, precisa entrar em contato, começar a olhar para o que sente sem julgamento, nomear o que sente, e observar os pensamentos, né? Por que que eu estou sentindo isso? O que que eu pensei agora há pouco que me levou a sentir isso? Porque tem uma relação, Thaís, entre o que eu penso e o que eu sinto. Um pensamento gera um sentimento É que verdade. vai gerar um comportamento. Então, se eu quero mudar comportamento, eu preciso melhorar a qualidade dos meus pensamentos. Então, vamos dar dicas para quem está aqui nesse podcast hoje, dica de leitura que possa auxiliar em todos esses processos que a gente comentou aqui hoje. Você tem algum legal? Bom, eu gosto de sugerir, Thaís, esse livro aqui, Livre de Ansiedade. Ele é um livro maravilhoso, ele é um livro que eu indico para os meus pacientes, é um livro para leigo, ele não é técnico, ele é bem legal, que ele vem contando toda essa construção da ansiedade que eu falei, da Idade da Pedra, os Homo sapiens, os nossos ancestrais, tudo, como é que surgiu a ansiedade, até nos tempos atuais, né? Até agora, no contemporâneo mesmo que a gente vive. E ele tem exercícios. Então, eu acho bem legal que ele traz não só a parte teórica, ele traz uma possibilidade de a gente exercitar a lidar com a ansiedade. Tem ele e tem um acróstico que eu fiz que
eu vou colocar o nome aqui O que é um de... acróstico? Eu não sei, eu tenho que perguntar. E agora eu não sei explicar. Google. Acróstico. O acróstico, eles são as letras que... Ai, gente, agora eu não sei explicar, não. Como se fosse um enneagrama. Mas Aí como é que eu cada letra falo? tem um significado. Exato, como é que fala isso? Isso. Acróstico. Entendi. Certo. Então, agora você me desconcentra, eu já tava prontinha. Peraí, corta aí. Mas aí esse acróstico você pega a palavra, por exemplo, ansiedade. E aí você. Se eu colocar aqui, vai aparecer esse papel? Falei pra mim. Não. Não vai, né? Então, vou colocar aqui. Bom, então, o livro é uma forma da gente lidar com a ansiedade, porque a gente vai ter mais informação e, como eu disse, ele tem exercícios, né, que vai te possibilitar você ir treinando a lidar com essa ansiedade de forma prática. E tem também, Thaís, na psicologia, a gente tem algumas ferramentas, alguns recursos que a gente pode lidar, principalmente nos momentos de crise. Então, tem eu criei um acróstico que fica mais fácil a gente se lembrar, que são as letras, que cada letra tem um significado, que aí fica mais fácil a gente lembrar do exercício. Então, chama DIAL. 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 D-I-A-L. Só que aí, depois vocês vão cortar essas partezinhas que olha, né? Vai direto, para de ficar lá de cortar. Ninguém que é o vendo você DIAL? olhando. Puxa aí pra perto. Mas aqui dá pra ver. O que é o DIAL? Primeiro D. É você desapegar da necessidade de controle. Como que eu faço para desapegar da necessidade de controle? O que eu falei de 1/3. Focando no seu 1/3. Focando naquilo que você controla. Primeiro ponto. Tô super ansiosa com uma situação. Então, eu vou fazer meu dial. Vou desapegar do que eu não controlo. O que eu controlo na situação? Isso. Então, eu vou ficar só nisso. O resto, eu desapego. Ok? O I, eu vou começar a identificar as situações que me geram ansiedade. Quais são as situações que desencadeiam, os fatores desencadeantes da minha ansiedade? Pode ser lugar, pode ser uma pessoa que me desencadeia a ansiedade, pode ser um programa. Pra mim sempre é uma pessoa. Tem uma situação. Aí, como eu vou evitar essa pessoa? É possível evitar essa pessoa? Digamos que o meu chefe me desencadeia a ansiedade. Eu tenho como evitar meu chefe? Não. Então, eu preciso fazer o meu melhor dentro do meu 1/3, né? Sim. Então, quando a gente fala de mapear essas situações, é para eu criar estratégias de enfrentamento diante dessas situações. É para que essa situação não me pegue mais de surpresa. Ai, estou ansiosa. Tá, mas eu sei que isso me gera ansiedade. E como é que eu combinei comigo mesma? Quais são os recursos que eu vou fazer agora para lidar com essas situações? É eu me programar. Entendeu? É eu lidar com isso de uma forma diferente. Aprender a pensar no que a gente pensa, ou seja, contestar os pensamentos, duvidar deles. Não é porque eu penso que vai acontecer. Que vai acontecer. E um dos exercícios que eu gosto, dentro do aprender a pensar no que pensa, é fazer a pergunta: se não for isso que eu estou pensando, o que pode ser? É a gente visitar outras perspectivas daquela situação. Muitas vezes a gente transforma uma situação numa situação catastrófica demais, porque a ansiedade nos leva a piorar o que já está ruim. Catastrófica a situação está ruim, quer ver que eu consigo piorar ela? Pensando? Pensar nisso, nisso. Então, é focar o pensamento em aprender a pensar no que pensa de forma mais racional. E o L, né, de AL, que é o lugar seguro. Que o lugar seguro é assim, Thaís, eu faço também no consultório, agora é uma técnica mesmo de respiração, né, uma técnica de psicologia, que é a gente ficar numa situação confortável, uma situação que você não vai ser interrompida, você vai para o seu quarto, ou você fecha o seu escritório um pouquinho, se você estiver num momento muito ansioso. São 5 minutos que você vai fazer esse exercício aqui. Você vai fechar os olhos, ficar numa situação confortável, vai respirar de forma bem lenta, inspirando pelas narinas e expirando pela boca. E você vai imaginar que você está atravessando um portal dourado. E depois que você atravessa esse portal, você vai estar numa situação, num contexto ali que você acha que é extremamente seguro para você. Ou seja, você vai criar o seu lugar seguro. Então, você vai imaginar
que você está no jardim, você vai imaginar que você está no topo da montanha, você vai imaginar que você está na praia, ou você vai imaginar que você está no seu quarto. Não interessa onde. É o seu lugar seguro. É muito personalizado. O mais importante desse exercício é que você respire calmamente, você visualize tudo isso que eu estou falando acontecendo, esse lugar seguro, de forma detalhada. Ou seja, você vai buscar de forma detalhada os seus 5 sentidos. Então, você vai imaginar esse lugar, como que ele é visualmente. Ele tem cor? Ele não tem cor. Se for no meu quarto, começa a observar o que tem no quarto, quais são os objetos, traz o visual, traz o seu, né, dentro dos 5 sentidos, traz a visão. Ele tem um papel de parede, ele tem uma pintura na parede, é azul, é vermelho, traz o visual daquele lugar. Não, estou no jardim. Quais flores tem lá? Que cores? Quais são as cores dessas flores? Ok. Aí a gente vai pro olfato. Qual que é o cheiro desse lugar? Se eu estou em frente ao mar, tem um cheiro de praia, ou estou no quarto, é o cheirinho do meu aroma preferido que está lá dentro. Eu tenho que buscar os 5 sentidos no olfato. Auditivo. Tem um som. Se eu estou no jardim, eu estou ouvindo som de cigarra, de passarinho, ou não, eu estou no meu quarto que é totalmente silencioso. E por último, eu vou pro tátil. Então, eu vou pro toque. Às vezes eu estou numa praia, então eu estou sentindo até o calor do sol. Eu preciso buscar os elementos daquele lugar seguro. É aquele lugar que me acalma. Cada um tem o seu lugar que acalma. Tem gente que realmente na praia, se imaginar numa praia, sente total segurança. Eu é o quarto. O Tô quarto. abraçando o travesseiro, inclusive, já Exato. nesse momento, mentalizando tudo aí que Exato. você falou. Ou eu tô numa cachoeira, ou tô numa mata. Então, cada um tem o seu lugar seguro. Porque gosto do cheiro de mata, que o cheiro da mata, quando eu sinto, me acalma. Então, quando eu vou construindo isso, respirando, eu já estou me regulando emocionalmente. Então, o dial, o L, né, é o último, que é o que. E a gente pode fazer isso nessa ordem, tá? Então, a gente começou com o D, desapegando do que eu não controlo. Depois eu volto lá para o I, identificando os meus pensamentos, as minhas situações que me geram, né, ansiedade, as situações mais ansiogênicas que desencadeiam minha ansiedade. Depois eu busco o A, que é aprender a pensar no que eu penso, no sentido de buscar racionalizar. E depois eu já estou respirando, né? Então eu já estou me acalmando. Então eu já posso ir direto para a respiração, Lugar seguro. para o lugar seguro. Gostou, gente? Pode aplicar aí a técnica que a Gerlaine trouxe aqui do Dial. E ler o livro, que vai te Ler o ajudar muito. livro, depois deixa aí nos comentários a sua experiência, como foi, se Sim. funcionou, se ajudou. Sim. Isso é muito bacana, esse feedback pra gente, né? Sim. Mas o principal é não acreditar no que se pensa, não catastrofizar. O principal é você lembrar que 91 pesquisas apontam 91% das preocupações não vão acontecer. E as preocupações estão na nossa mente, tentando evitar que o pior aconteça. Então, na verdade, é um mecanismo de defesa que a gente faz, né? Meio disfuncional, achando que se eu pensar muito, eu vou evitar o problema. Não vou. Eu vou só piorar a minha saúde mental. Muito bem, a gente só vai agradecer, então, essa aula que a gente teve aqui hoje sobre o que é, como se cuidar quando você está ansioso, né, Gê? Isso, obrigada pelo convite. Eu que Estou à agradeço. disposição para outros E podcasts. já convido todo mundo a se juntar à comunidade Pode Virar Ansiedade em Foco. Isso é tudo junto no Instagram mesmo. Se inscreve aqui também no canal do Pode Virar Podcast. Ativa lá as notificações para você não perder nenhum episódio novo que a gente vai estar sempre tratando sobre o tema aqui. E, é claro, seguir a Gerlaine Moura, @eugerlaine_moura, para mais dicas sobre um contexto geral na De regulação psicologia. emocional. Muito obrigada, Gerlaine. Até a próxima. Eu que Até a próxima, agradeço. então, todos vocês que acompanharam aqui, porque o jogo pode virar a qualquer momento. Fique aqui no podcast Pode Virar.